Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerão sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois só o Divino Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, estamos vivendo o tempo da Páscoa. Até Pentecostes,
São 50 dias vivenciados na alegria da ressurreição, 50 dias que Santo Agostinho dizia que nós deveríamos viver os 50 dias da Páscoa como se fosse um único dia. Tamanha a importância, o significado deste tempo na vida da igreja. Não permitir que os ciclos alternados de horas, de períodos do dia e da noite interrompam esse ritmo de celebração da alegria pascal. Vivê-lo como um único dia. Domingo passado, hoje e nos próximos, nós escutamos o relato da ressurreição e das aparições de Jesus. Como é que os discípulos identificaram o evento novo da ressurreição? Na verdade, não existe nenhum relatório de como aconteceu a ressurreição. É um mistério. Nenhum dos evangelhos ousa descrever isto, porque não é um evento no campo dos acontecimentos históricos e factuais para serem jornalisticamente descritos, porque tudo que ocorre no acontecimento da Páscoa está profundamente ligado às realidades, embora seja um evento que interfere na realidade histórica e na carne, no corpo de Jesus sepultado, mas os acontecimentos envolvem as realidades do mistério da eternidade. Portanto, não há forma humana para descrever que garanta com precisão o que é este evento. É um acontecimento que incide, opera na carne e na realidade aqui, mas ultrapassa infinitamente esta realidade aqui. Vemos o relato do Evangelho de hoje, em que Jesus aparece por 2 vezes, ressuscitado. Jesus aparece e ele apresenta qual é o modo com que nós somos chamados a viver a realidade pascal. De que maneira nós podemos participar da vida nova que ele oferece? Ele apresenta concretamente os dons da sua ressurreição e os meios pelos quais nós podemos receber estes dons. E a gente vê concretamente a recusa de alguém, Tomé, em aceitar esses meios que ele deixou para que, por estes meios deixados por ele, nós participemos da vida nova da sua Páscoa. Os dons e os meios para receber os dons. Vamos lá? No seu folheto, número 11, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 31. 2 partes, 2 aparições. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, leiam. Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Brada. A paz esteja convosco. 3 realidades de obscuridade. Anoiteceu, estão com medo e as portas estão fechadas. Jesus entra, não precisa mais das mediações porta aberta ou porta fechada. Ele entra, a realidade é nova da ressurreição, ele põe-se no meio deles e inaugura o tempo pascal, a realidade da Páscoa, naquela reunião fechada de gente com medo, no escuro. A paz esteja convosco. Prestemos atenção num detalhe: Jesus não entra
e diz: moçada, eu ressuscitei e tudo lá fora foi destruído, derrotado, eliminado, tudo aquilo que impunha medo, escuridão e assombro para vocês se fecharem e trancarem-se aqui dentro, mudou lá fora. Ele não diz que a realidade lá fora mudou. Ele traz a realidade nova para dentro de cada uma e cada um de nós, ainda que a realidade lá fora continue perigosa e vai piorar. Os próprios apóstolos, na primeira leitura, os Atos descrevem a vida feliz, alegre da igreja, da comunidade, estimada por todos, todo mundo aderia, mas a gente sabe que em breve vai desencadear uma perseguição contra os cristãos e os apóstolos serão todos perseguidos e mortos violentamente por aqueles que recusam a alegria do Evangelho. Então, não muda a realidade lá fora, algumas coisas até vão piorar, mas aqui dentro, um tempo e uma realidade nova se inaugura. A paz esteja convosco. O que vai depender agora é de como cada uma e cada um de nós acolhe esta realidade nova que ele apresenta. Para além dos problemas e dificuldades com os quais você labuta e enfrenta. Está claro? Está claro? Para que você não viva uma fé de engano, uma fé achando que as dificuldades que você enfrenta é porque você ainda não achou a reza poderosa, o dízimo e o jeito de dar a oferta na igreja para obter aquela paz que acaba com os problemas todinhos. Essa pregação é de engano e de manipulação e envolve um tipo de alienação que não é o que Jesus propõe. E ele garante ainda uma outra realidade. Versículo 20: depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Leiam. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A segunda realidade do ressuscitado: os discípulos se alegraram, os discípulos viram o Senhor. Ele mostrou as mãos e o lado. Ele apresenta o seu corpo ressuscitado, trazendo as cicatrizes do sofrimento da cruz, da paixão, mostra as marcas dos pregos e o lado que fora atravessado pela lança depois de morto. Ele apresenta o seu corpo como um documento que testifica que ele comprou e pagou pelo preço do seu sofrimento. Isaías 52 e Isaías 53, ele pagou com o seu sofrimento o preço da nossa paz. Com as suas feridas, ele pagou o preço da nossa cura. Portanto, a paz esteja convosco e alegrem-se. O corpo dele, as marcas, trazem a autenticidade do documento. O corpo dele é o documento com o qual ele garante que paz e alegria é uma realidade que ele já comprou e pagou com sua morte, com seu sofrimento, com suas feridas. Amém? Brada com alegria uma salva de palmas para ele, igreja. Reage. Brada. Ao mostrar as mãos e o lado, ele remete-nos a uma imagem muito importante que procede agora a segunda saudação e o terceiro dom da Páscoa. Versículo 21. Novamente Jesus disse, brada, a paz esteja convosco. Vai. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E agora vem o terceiro dom. Depois de ter dito isso, eles e disse, brada,
recebei o Espírito Santo. Continua. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A primeira palavra que o torturado na cruz, o violentamente morto na cruz, o oferecido em sacrifício na cruz, a primeira palavra que ele pronuncia ressuscitado é Shalom. Shalom, a paz. Uma vez, mostra as mãos e o lado, fala pela segunda vez, Shalom, a paz esteja convosco, e diz: como o Pai me enviou de lá para cá, eu envio vocês daqui lá para fora. Abram essas portas fechadas, vençam esse medo, enfrentem as realidades lá fora, levem paz, levem alegria, e depois um gesto, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo e levem para o mundo o perdão. Paz, alegria e perdão são os 3 selos que autenticam a qualidade, o selo de qualidade da vida cristã. Se você é homem e mulher da paz, da alegria e do perdão. Se faltar um desses selos de qualidade, esqueça a sua autenticidade cristã. Está claro? Está claro? Não está fácil, mas está claro? O que significa o gesto de Jesus soprar sobre os discípulos e mostrar as mãos e o lado? O sopro lembra quando Deus, depois de criar todo o universo, a criação do Éden, modelou Adão do barro e soprou-lhe a narina. Lembra? E surgiu o primeiro homem. Adormeceu este homem, tirou da costela dele, tirou a costela e da costela fez a companheira, a mulher. Jesus mostra as mãos e o lado dele atravessado, marca de que do lado dele foi tirada a nova Eva, a nossa nova Eva apresentada hoje com 20 dias. Mas a nova Eva, além da Eva que foi apresentada, a nova Eva é a igreja, que nasceu do lado de Cristo. Nós, a igreja, somos a nova Eva, a esposa do novo Adão, Jesus. Tirados do seu lado atravessado que derramou sangue e água, nascemos nas águas do batismo e somos homens e mulheres novos que formamos a Santa Igreja, a sua esposa, e ele, o esposo da nova Eva. Bonito, né? Não é poesia não, é teologia pura. Não é poesia não é invencionice poética. É doutrina, é revelação bíblica, é manifestação extraordinária da obra redentora de Cristo, que faz novas todas as coisas. Recria a humanidade, incorporando a humanidade em Deus pela igreja, pelo batismo, e faz-nos participar da vida nova, a vida de paz, a vida de alegria e a vida de perdão. Minha gente, se Jesus sopra sobre nós e nos manda como missionárias e missionários para perdoar, significa o quê? Que a realidade onde a gente vive é uma realidade que tem encrenca, que tem confusão, que lá fora não está tudo pronto e nunca vai estar tudo prontinho, que a vida inteira você vai ter que ser mulher e homem de perdoar 70 vezes 7, que perdão vai ser um modo do discípulo e da discípula do Senhor oferecer sempre a força da ressurreição dele para o mundo, através do perdão. Às vezes nós queríamos ficar livres daquilo que nos ofende,
E Jesus diz que o modo pelo qual nós nos livramos daquilo que nos ofende é não deixar que aquilo que nos ofende nos transforme em ofensores, mas nós sejamos sempre e o tempo inteiro força motriz de uma realidade nova: perdão, perdão, alegria e paz, apesar de ter naquela família, naquele casamento, naquele trabalho, nesta igreja, tantas situações que dariam para você razão para, ao invés de paz, guerra, ao invés de alegria, raiva, ao invés de perdão, ódio e vingança. Amém? A realidade nova, nós seremos portadores desta realidade nova, embora nós iremos lidar sempre com as consequências da realidade velha, do pecado, da degeneração do mundo pelo desvio no pecado e no erro. Portadores dessas três novidades: paz, alegria e perdão, humanidade nova, esposa de Cristo, a nova Eva e ele o novo Adão, precisamos acolher os meios pelos quais ele oferece essa paz, essa alegria e esse perdão, que é o que vem agora. Vamos lá? Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: bradem. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, vai. Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tá bom. Esta é a convicção de Tomé. Ele não participou da comunidade no primeiro dia da semana. A comunidade experimentou o encontro com o ressuscitado, traz para ele o anúncio: vimos o Senhor, mas ele se recusa a aceitar os meios que o próprio Jesus instituiu, dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio. Vão levar paz, alegria e perdão. Tomé se recusa e diz: não, eu quero os meus meios próprios. Mas, curiosamente, ele vai precisar submeter-se ao menos a algumas exigências do processo. Versículo 26. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Continuem. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: brada. A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. brada. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. E o evangelista João conclui o seu evangelho dizendo, conclui 2 vezes com essa cena e depois um outro encontro de Jesus com os discípulos à beira do mar. Conclui assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Moral da história: Jesus ressuscitado oferece e quer dar a todos os homens e mulheres paz, alegria e perdão. E ele deixa os meios. Quais são os meios? O primeiro dia da semana, 8 dias depois, o domingo. Os meios que Deus usa para nos dar os dons: guardar o domingo como dia do Senhor. E no domingo, a reunião da comunidade, a celebração da Eucaristia, a comunidade reunida. Quais outros meios? A missão que você vai e leva para o mundo essa paz, alegria e perdão. O testemunho, o crer, a palavra de Deus. Se você somar os 3 dons, paz, alegria e perdão, com os 7 meios,
O domingo, a celebração, a comunidade, a missão, o testemunho, o crer e a palavra dão 10 novas regras da vida no ressuscitado. Impressionante a dimensão didática do evangelista João nesse relato. 10 modos da vida do cristão na relação com Jesus ressuscitado. Irmãs e irmãos, você aceita os meios eficazes que Cristo, o Pai e o Espírito Santo deixaram para dar a você uma vida nova, permanentemente nova, de quem conduz sua vida na paz, na alegria e no perdão? Ou você é como Tomé? Você experimenta de Jesus um sopro autêntico do Espírito que te ergue e faz sair da sua teimosia duvidosa, que se recusa a aceitar o modo pelo qual Deus escolhe comunicar-te? Ou você reivindica uma excentricidade e uma exclusividade que para você a religião tem que ser a sua e do seu modo? É domingo de Páscoa, mas eu preciso pegar pesado. Quando Jesus apresenta as marcas dos pregos nas mãos e a marca do lado que fora traspassado pela lança, mostra lá para a comunidade a primeira vez, no primeiro domingo, depois no segundo domingo, mostra para Tomé e fala: vem, põe teu dedo aqui, olha, estende a tua mão e coloca no meu lado. O acervo na história da arte, seguramente uma das cenas mais belamente representadas na história da arte cristã, é esse encontro assombroso de Tomé com o ressuscitado, enfiando o dedo no lado atravessado de Cristo. O espanto de Tomé. Primeira nota: permita trazer hoje as feridas de suas dúvidas, para que as feridas das suas dúvidas sejam curadas nas cicatrizes do ressuscitado. Amém? Entendeu o que eu falei? Entendeu? Permita que as feridas das suas dúvidas sejam hoje. Traga as feridas de suas dúvidas e encoste as feridas de suas dúvidas nas feridas, nas marcas que o ressuscitado traz, para que você seja curado de suas dúvidas, que impõe a você uma vida de confusão, de medo, de tristeza, de assombro, de portas fechadas, de gente travada e bloqueada, que não expande na graça da alegria, da paz e do perdão. Amém? Essa é a primeira regra de ouro. Segunda regrinha de ouro, que é uma nota muito delicada. É assustador como falta ao mundo de hoje uma noção sadia do que é o perdão. As pessoas pensam que perdão é ser cúmplice do pecado e do crime. E não é. Às vezes você é perdão, portadora do perdão, mas você precisa ir na delegacia, fazer a denúncia e enfrentar um processo contra um membro da sua família que comete um crime. A violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra a criança, exige às vezes dentro da nossa casa, da gente ir à justiça, fazer a denúncia, enfrentar porque tem vítima, e a gente precisa fazer isso operando o perdão. Mas não confunda perdão com cumplicidade com o crime. Está claro? Está claro? Eu fico furioso quando um evangelho desse vem e na segunda-feira tem
uns doidos para falar com o padre, porque tem um irmão meu, tem um filho meu, o esposo, a esposa, um pai, um irmão, que comete violência na família, e eu não sei o que fazer. Sabe, você pode não querer pagar o preço, mas saber você sabe. O senso da fé lhe dá. Uma coisa é perdoar, e às vezes, quanto eu já vivi, dou testemunho de acompanhar isso, irmão com irmão, mãe que faz isso com o filho, denuncia, vai preso, e vai lá a vida inteira que o bicho está preso, e pega a mão para o lado de fora da grade, beija e diz: eu te amo e fiz isso para salvar você, e salvar as vítimas suas. Está claro, gente? Nós pensamos que perdão é uma aguinha com açúcar de cumplicidade e solidariedade com a corrupção, com o crime, com o pecado, com a falta. Não! Não se faz pacto com o crime, com o pecado e com a falta. Agora, você move isso tudo sem permitir que você seja entupido de ódio, de raiva, de rancor. Faz isso dizendo: faço porque te amo e quero o teu bem e defendo o direito de quem está sendo vítima. Está claro? Primeira nota é essa. É tão difícil falar sobre isso, porque está tão confusa a cabeça do mundo. O que é ser curado? O que é ser curado? A expressão cura, a igreja até usa o cura da igreja, o cura da paróquia, o cura da catedral, é o cuidador. O conceito de cura na filosofia é distinto do conceito de cura na medicina. Na medicina é encerrar, os exames deu tudo tranquilo, encerrou, você não tem mais essa doença, vai, está curado. Na filosofia, e mesmo na teologia, na catequese, cura é outra coisa. Cura é cuidar. Às vezes, a gente recebe um diagnóstico de uma enfermidade e descobre que esse tipo de patologia, esse tipo de enfermidade, é uma doença que não tem tratamento. Você vai ter que aprender a lidar e cuidar de você com esse diagnóstico. Tem gente que transforma isso num motivo para piorar e fazer a vida ficar muito pior para ele e para os outros. E tem gente que escolhe cuidar-se e diz: eu quero viver e eu vou cuidar da minha saúde, vou mudar meus hábitos, vou praticar um tipo de vida saudável, de dieta, de cuidado com o corpo, com a alimentação, com o sono, de repouso, de todos os cuidados, porque eu quero viver bem. A enfermidade não foi embora, mas você inaugurou uma forma de cuidado com você. Isso é cura. Está claro? Filosoficamente isso é cura, porque é cuidar. Então a gente precisa tomar cuidado das apelações que a gente tem, das fantasias religiosas que a gente tem. Às vezes o padre fala isso na missa, vem alguém depois, abraça o padre, chora na porta da igreja, mas diz assim: mas será que Deus não pode me dar um milagre para eu ficar livre dessa doença? Falo: pode também. Esse é um tipo de milagre, mas ele pode operar um outro milagre. Você receber dele uma orientação para você aprender a cuidar de você e a viver bem a partir dos diagnósticos que você tem. Amém? Primeira nota é sobre o perdão, segunda sobre a cura, e a terceira nota, que talvez seja a mais desafiadora. Sair da igreja hoje com as suas feridas em nova aparência, as suas feridas em aparência de cicatrizes.
sair da igreja hoje com aquelas feridas que você entrou, cicatrizadas, e não só. A partir de hoje, ao invés de ter as feridas de estimação, porque tem gente que tem ferida de estimação, não tem? Tem gente que transforma os sofrimentos que passou na família, com os traumas, as perdas, os prejuízos que teve na vida, as decepções, principalmente as expectativas feridas. Eu sonhei que meu casamento, que meus filhos, que meu marido, que minha esposa, que meu pai e minha mãe, as expectativas feridas. E tem gente que pega essas feridas de estimação e essas feridas passam a conduzir a vida da pessoa. Ela quer inclusive uma comunidade e uma igreja que ajude a fazer um altar para ela colocar as feridas dela. E todo mundo olha como você é um herói, sofrendo tanto que você sofreu, e você não quer ser curado. Para aquilo que lhe é possível ser curado, pare de prestar culto às suas feridas e permita que as suas feridas toque as cicatrizes do ressuscitado e as suas feridas saiam daqui hoje cicatrizadas, não só, mas pelas suas feridas cicatrizadas, você será comunicador de uma realidade nova, transbordando de paz, alegria e perdão. Amém? Amém? Brada uma salva de palmas para o ressuscitado. Brada! Brada! Reage! Às vezes ninguém nunca vai tocar nesse assunto. Às vezes ninguém nunca vai tocar nesse assunto. Mas você vai inaugurar um modo novo de lidar com isso. Tem um pensamento oriental que diz o seguinte: não há nada no mundo que possa te ferir mais que os seus pensamentos e emoções. Como não há nada no mundo que tem mais poder de curar você do que os seus pensamentos e as suas emoções. Viver de uma forma nova, Jesus inaugurou e garante os meios pelos quais você pode viver de uma forma nova, curando a forma de pensar, de sentir, de agir, de lidar com as feridas e de conduzir suas feridas e não ter medo de, hoje, na hora que você receber a Eucaristia, o corpo e sangue do ressuscitado, diga para Jesus: Senhor, ao receber seu corpo e sangue, que o Senhor entre em mim, tocando todas as minhas feridas, cicatrizando uma por uma, para que eu saia daqui como portador do anúncio da sua paz, da sua alegria e do seu perdão. E você será um milagre permanente e andante por aí. Amém. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Entregue ao Senhor as feridas que te marcam tanto, as feridas, as realidades que impõem sobre você medo, escuridão e fechamento do coração, da mente, do corpo e da alma. Peça do Senhor ressuscitado a graça da realidade nova que Ele hoje te oferece de graça, no amor. Fale com Ele. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta.
sabe perdoar, que é tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Deixe suas mãos livres e estenda as suas mãos aqui para a palavra. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ressuscitado, ressuscitado, vencedor da morte, vencedor da morte, do pecado, do pecado, de todo mal. de todo mal. Eu acolho esta palavra Eu acolho esta palavra e creio firmemente e creio firmemente na verdade na verdade do que hoje do que hoje esta palavra esta palavra me anuncia me anuncia e me convida e me convida a participar a participar da vida nova da vida nova que o Senhor trouxe. que o Senhor trouxe. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha Eu fé. creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas cura em mim mas cura em mim as feridas as feridas das dúvidas das dúvidas que me impedem que me impedem de te seguir de te seguir e te anunciar e te anunciar como dom como dom de paz, de paz, de alegria de alegria e de perdão. e de perdão. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, e acolho e acolho o dom o dom generoso generoso em meu coração. em meu coração. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e diga ao Senhor que você acolhe a paz